essa quarta aula. Vamos continuar agora esse tema que a gente começou de possessão, a atuação dos demônios, né? Possessões malignas, algumas coisas que a gente vai falar agora nessa última aula, nessa quarta aula. Se você quiser anotar aí um guia das aulas que a gente vai assistir agora. As possessões podem causar doenças? É uma pergunta. Ensinamentos de demônios. Demônios conhecem e temem a Cristo. Jesus delegou sua autoridade. Demônios nos eventos escatológicos e o julgamento dos anjos caídos. Ok? Para começar, a gente vai falar sobre... A gente vai continuar o tema possessão. E eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Possessões podem causar doenças? Sim ou não? Ok, sim, podem causar. Mas toda doença, ela é causada pelo diabo, por um demônio, uma possessão? Sim ou não? Quem acha que sim? Toda doença é causada por um demônio. Quem acha que não? Todo mundo, né? Se ninguém não acha, né? Ninguém acha que é, então... Ok. Digamos que você comeu feijoada demais. Aí deu uma diarreia. A culpa é do diabo? É da feijoada? Quem sabe? Mas mais fácil ser sua. Por causa da gula, né? Talvez comeu demais. Quem sabe? Vamos dar uma lida lá em Mateus capítulo 9. Versículo 32. Amém? Diz assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expeliu o demônio, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maior dos demônios, é que ele expele demônios. Nesse texto que nós acabamos de ler, fica claro que essa doença era causada por um demônio. Então significa que o cara não era mudo. Implica em quê? Que ele estava mudo por causa desse demônio. Ok? Que é diferente de uma pessoa que tem um problema biológico, digamos assim. Tá certo o termo biológico? Genético, biológico. E o cara é mudo. Nesse caso aqui do que nós lemos, quando o demônio saiu, o cara falou. Talvez você diga assim: pastor, mas está escrito assim: falou, expelido o demônio, falou o mudo. Então eu não quero entrar nesse aspecto gramatical com ninguém aqui, né? Mas fica claro que essa doença, essa mudez, né? Tá certo? Mudez? Desse cara era por causa desse demônio, de fato. Saiu o demônio, imediatamente ele começou a falar, ok? Marcos capítulo 9, um livro depois. Vamos começar a ler no versículo 17.
Vamos ler até o versículo 29. Diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apane, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. O que é o nome dessa doença? O que estava acontecendo? Epilepsia. Ok? Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Que mais? Respondeu Jesus: tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Você está observando com quem é a entrevista, né? É com o pai do menino, né? Não é com o demônio, não. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Aí Jesus falou, o que foi que Jesus falou? Se podes? Como assim? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: o quê? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que eu o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa é uma espécie e tal. Aí tem uma versão que fala de casta, que só de demônios, só sai com jejum, oração e tal. A gente já conversou sobre isso num determinado culto, nós falamos a respeito desse tema. Mas a questão é, essas duas doenças que nós acabamos de ver, elas foram causadas por demônios. Então a pergunta: possessões demoníacas podem causar doenças? A resposta é sim, podem causar doenças. Pode vir a acontecer isso sim, né? Várias coisas podem acontecer. A dinâmica com que o diabo trabalha, ela é muito grande, então ele pode fazer várias coisas com as pessoas, pode dar poderes sobrenaturais, como nós lemos agora a respeito de Elimas, um falso profeta, né? Bar-Jesus, o nome dele, o codinome dele, é o nome de guerra. A gente verificou também que o cara tinha poderes de, teoricamente, predição do futuro, tal. Enfim, a gente não tem como mensurar ou saber exatamente quantos e tal, o que o demônio pode fazer, as posições e tal, mas elas podem causar doenças sim. Ok? Isso é muito importante que a gente saiba, até para não, de novo, naturalizar muitas coisas das Escrituras, porque tem um grupo de teólogos aí, eles são teólogos porque estudaram teologia, mas eles são falsos profetas também. Onde eles dizem que, nesse caso, por exemplo, dessa doença, da epilepsia que nós acabamos de ler, eles dizem que, na verdade, essa epilepsia desse garoto aqui, ela não foi por causa do demônio, é porque antigamente se dava crédito aos demônios pelas doenças que não se conheciam, tal, mas é mentira e é verdade. Entende o que eu estou falando? É bem aí, é na falsa verdade que mora o grande perigo. O que foi que Deus te mandou, o que Deus mandou fazer a Eva? Aí Eva disse: não, que a gente não deve comer não, Satanás disse: Deus mandou vocês não comerem das árvores do jardim? É verdade? Sim e não, porque Deus havia proibido de comer de uma árvore, não foi das árvores. Então havia uma pequena verdade dentro da fala de Satanás, quando na verdade era uma grande mentira, mas tinha uma pouca verdade dentro.
E aí, em seguida ela dá uma resposta ali meia boca, né? Não sabia exatamente qual era a árvore, onde estava, não sei o quê. E baseado na falta de conhecimento dela, Satanás entra com tudo e consegue fazer com que ela coma exatamente da árvore que não podia comer, da única árvore que não podia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então ela vai e come daquela árvore lá e tal, enfim. E acontece o que acontece com eles, né? Então, essas meias verdades, elas dão muito lugar para mentiras. Então, é verdade que antigamente as doenças que não se conhecia o tratamento e a cura e nem a causa, elas eram espiritualizadas? Sim, é verdade. Mas esse caso aqui era um demônio. Ok? Esse caso aqui era um demônio. Essa epilepsia era causada por um demônio. O mudo que nós lemos no outro versículo também era um demônio. Então existem casos e casos. Ok? E a gente não pode simplesmente naturalizar as escrituras e colocar tudo dentro de um pacote só e dizer que essa é uma fórmula. Não, não existe isso. Ok? O próximo tópico é ensinamentos de demônios. O que é ensinamento de demônio? Engano espiritual. Engano espiritual. Isso é muito perigoso. Porque todo engano espiritual, todo ensino de demônios é baseado em uma meia-verdade, é uma heresia. Eles usam a Bíblia para poder causar uma meia-verdade. Então, hoje de manhã, a gente estava falando sobre a Vulgata Latina de Jerônimo, né? Uma Bíblia cheia de erros de tradução, porque ele estava focado em traduzir as escrituras do original para o latim, consequentemente ele insere um monte de erros, e aí quando ele vai traduzir o termo estrela da manhã, ele traduz por Lúcifer. Quando ele traduz esse termo de forma geral para Lúcifer, lá em Apocalipse, né, tem um termo que fala que em breve a estrela da alva, a estrela da manhã vai morar em seus corações. Não, é João. A estrela da manhã vai morar em seus corações. Quem é essa estrela da manhã? Jesus. E aí o cara, com uma coisa mal falada, mal colocada, mal pensada, ele causa uma desculpa para a maçonaria hoje poder dizer que Lúcifer e Cristo são a mesma pessoa. Uma heresia, um ensino de demônios baseado em um erro. Ok? Esses enganos, vamos dar uma lida nisso lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. O texto que fala a estrela da alva nasce em vosso coração é 2 Pedro 1,19, tá? 2 Pedro 1,19. Vamos ler 1 João 4,1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Vocês estão lendo isso aí? Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esse versículo ele fala tanto de espíritos, né? Qualquer espírito, quanto fala também de falsos profetas que têm pregado pelo mundo afora, né? Entre aspas. Acho que pode ligar as outras lâmpadas, né? Está ficando meio escuro já, na minha opinião. E vocês estão achando que está ficando um pouco escuro? Acho que está. Para ninguém dormir. Liga tudo, liga tudo. Isso. Olha aí, agora todo mundo acordou. Bom dia. Então, esses ensinamentos de demônios, eles são nada mais, nada menos do que interpretações erradas das Escrituras, coisas maldosas, preparadas pelo diabo para enganar as pessoas. E sobre essas Escrituras existem uma série de falsos profetas
que estão preocupados em proliferar esse conhecimento, e aí eu poderia citar várias seitas, onde, inclusive o Islã, onde um anjo se encontrou com Maomé, e aí deu para ele o que seria a Bíblia, né? A última Bíblia, a Bíblia que substituiria as outras, que é exatamente o Alcorão. Uma grande heresia, né? Uma mentira absurda, absoluta. Por que ele fez isso? Porque os muçulmanos, eles dizem, por causa disso, os muçulmanos dizem hoje que a Bíblia, ela, ao longo dos anos, ela sofreu uma série de alterações no texto original, uma série de mentiras e tal. Já ensinei isso para vocês, né? Isso não é verdade. Não foi a Igreja Católica que escolheu os livros do cânon, os livros que nós temos hoje na Bíblia. A Igreja primitiva já usava esses livros, os 27 do Novo Testamento e todos os 66 livros, os 39 do Primeiro Testamento, já eram usados pelos nossos irmãos da Igreja primitiva. Ok? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E são ensinos de demônios que estão influenciando aí a sociedade. Tem um grupo de teólogos, não estou me recordando agora do nome deles, comentei até com a Armando outro dia. Eu esqueci o nome desse grupo. Irmãos, esse grupo de teólogos são mais ou menos 200 teólogos que se reúnem uma vez por ano nos Estados Unidos. E eles são teólogos formados em grandes universidades, grandes universidades teológicas dos Estados Unidos. Muitos são famosos. E esses caras se reúnem a respeito escolhem um tema para tratar, e eles pegam esse tema e cada um leva uma coisa que acha sobre aquele tema. Por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição corpórea de Jesus aconteceu de verdade? Então cada um desses teólogos leva a sua teoria, o que aconteceu com o corpo de Cristo, essa coisa toda, e lá eles sorteiam qual vai ser a verdade, e depois desse sorteio eles escolhem e publicam aquilo. E isso fica disponível em um portal onde as revistas do mundo, os telejornais, os centros, as grandes emissoras, elas vão nessas fontes e eles pegam, sabe essas matérias da revista super interessante que você encontra sobre a Bíblia? Todas são dessa fonte. Seguríssimo, né, essa fonte? Todas são dessa fonte. Inclusive, saiu em um desses seminários que eles fazem, dessas reuniões que eles fazem, uma história de que, na verdade, Jesus ele não ressuscitou. O corpo dele foi enterrado em cova rasa, vieram cachorros, desenterraram e comeram os ossos de Jesus. Né? Fatores dizerem que agora os cachorros estavam ressuscitando demônios, né? Porque comeram os ossos. É para mentir, mente logo bem, né? Então, esses caras estão preocupados com isso. É um grupo de endemoniados teólogos, tá? Teólogo não é, irmão, é porque o cara é teólogo que ele é de Deus, não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara ser de Deus e ser crente é uma coisa. O cara ser teólogo é outra. Todo mundo pode estudar teologia, está aí aberto ao MEC, tu pode te inscrever em qualquer faculdade e estudar o que você quiser em teologia, até se desviar se você quiser. Na verdade, teologia, se o cara não for crente, desvia mesmo. Porque se o cara não for crente de verdade, ele vai acreditar. Eu, no meu curso de teologia, eu confrontei um professor, ele ficou irado comigo, me deu 5 de propósito, numa prova que eu tirei 10. Eu fiz o print de todas as telas que eu sabia que ele ia se vingar de mim. E entrei com um processo na faculdade contra ele. Por quê que ele fez isso? Porque além dele ter citado vários versículos errados, ele falou um monte de mentiras. Inclusive ele falou que ele citou uma coisa sobre Jericó, as escavações em Jericó, dizendo que nunca em Jericó tudo que se foi escavado nunca foi encontrado de fato nenhuma muralha que prova a existência de Josué, a existência do povo de Israel, a derrubada das muralhas e tal. É um louco, né? A gente vai lá e olha. Aí eu mandei um texto para a faculdade, um e-mail para a faculdade, falando desse endemoniado que estava com ensino de demônios, dando ensino de demônios na universidade, e citando versículos errados, dizendo coisas mentirosas, e ele me respondeu o e-mail. Aí eu ofereci um pacote turístico para ele, para Israel visitar.
Misericórdia. A gente não pode perder a oportunidade de vender um pacote, irmão. 1 Timóteo 4, a gente já leu? Vai ler agora, né? Versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente, ou o Espírito diz claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Leu isso aí? Doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então a gente tem que ter muita atenção, tá? Doutrinas de demônios existem agora mais do que antes. Elas estão aí e os caras estão esmerados em ensinar enganos, ensinar mentiras, ensinar essas doutrinas que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, que são causas para as heresias. Algumas são seitas, né? Outras são causas para criar seitas, mas são ensinos de demônios ensinados pelo próprio Satanás, estimulado pelo próprio diabo, para que engane e desvie a igreja de Cristo. Ok? A Bíblia chama isso também, irmão, de sedução. Sabia? Por que o nome disso é sedução? Porque essas seitas, elas nos dizem coisas que nós queremos ouvir. Né? Ela ensina a respeito de coisas que aos nossos ouvidos, elas de repente são agradáveis, e é aquilo que a gente quer ouvir, e dessa forma eles ganham muitos adeptos. Então por isso que chama de sedução. Em Apocalipse nós já lemos, anote essa referência, Apocalipse 2, 24 a 25, a gente leu de manhã, fala aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Então, esses ensinos de demônios, a Bíblia também chama de profundos segredos de Satanás. Né? Agnósticos, por exemplo, isso também são causas, são coisas que a Bíblia chama disso, tá? 1 Timóteo 5, aproveitar que a gente já está em 1 Timóteo, versículo 14. Esse é um texto importante, é um texto dedicado às viúvas, e diz assim, 14:15: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo Satanás. Ora, como seguindo Satanás? Por que está escrito dessa forma a Timóteo? Como que se segue Satanás? Será que a pessoa vai no terreiro e ela ouve o que o diabo quer falar? Será que ela está no quarto dela e ouve que... Não, seguir Satanás é seguir doutrinas de demônios, que nós acabamos de ler, né? Doutrinas enganosas, coisas que se ensinam em seitas, enfim, e seguir essas coisas e ir atrás desses ensinos como se fossem verdade. É disso que o apóstolo está falando, tá? Efésios capítulo 6. Como que é regido essa coisa desses ensinos? Olha lá no versículo 12. Vocês estão conseguindo encontrar na velocidade que eu estou falando? Os demais estão, que esses três aqui são cadetes a jato, e os outros? Estão também? Ok. Versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto é importante porque a gente precisa se dar conta de que a nossa luta, embora esses caras aí que eu estou citando já há algum tempo, eles estejam fazendo essas coisas, citando coisas de demônios, ensinando o ensino de demônios, a nossa luta não é contra eles.
Significa que não adianta você ir lá e prender o cara, ou proibir o cara falar, orar para o cara ficar mudo, cego. Nossa luta não é contra eles, nossa luta é contra aquilo que nós acabamos de ler. Dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmãos, a nossa guerra tem que ser no mesmo nível, nas regiões celestiais. Esse tem que ser o nível da nossa batalha, esse é o nível da nossa guerra. Não adianta a gente naturalizar o culto, não adianta a gente naturalizar o ensino, não adianta a gente trazer nada disso para o nível natural, para o nível carnal, porque a gente vai perder se a gente fizer isso. Porque a luta deles não é nesse nível, a luta deles é no nível espiritual. A nossa tem que ser também no mesmo nível, no nível espiritual. Amém? A respeito de idolatria, politeísmo, né? Como que acontece isso? Porque a gente vai ler um texto agora, em 1 Coríntios, que é um texto interessante, e aí a gente pode de repente se deparar com o seguinte contexto, né? Tem alguém adorando a ídolos. Por exemplo, adorando uma estátua, né? Uma imagem de escultura. Quem que está sendo adorado ali? Ué, mas como assim? Quem está sendo adorado ali? Como é que isso acontece? Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 18. Eles estão brigando aqui, ó. É bom alguém pegar aqui para não dar lugar. Porque a gente está filmando e está direto passando na frente com o papel aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Já encontraram, amém? Versículo 18. Até o versículo 22 a gente vai ler. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Vocês estão se lembrando das perguntas que eu fiz a vocês agora? Existe mal, existe escuro, existe frio? Lembra as perguntas? Olha que pergunta interessante. O ídolo é alguma coisa? Qual é a resposta? Não. Ok? Isso é, no mínimo, uma coisa que a gente deve dedicar um pouco de tempo para pensar. Porque essa frase é exatamente aquilo que a gente vinha falando agorinha atrás. Continuando, diz assim: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O que esse texto está querendo dizer? Que o chamar, ele não é um texto só para o povo judeu, não é um texto da fé judaica. De fato, não existem outros deuses. O Senhor nosso Deus é único, só existe um Deus. Então, quando você encontra nas Escrituras um Deus com D minúsculo, um ídolo, alguma coisa nesse sentido, na verdade, o texto é claro no sentido de que não existem outros deuses, só existe um Deus. Só tem espaço para um Deus em todo o universo. Se eu chamar o universo, eu estou limitando ele, mas só existe um Deus. O que existe então, conforme o que a gente acabou de ler? A quem é oferecido? Quem recebe? Demônios. Então, irmãos, sabe o que acontece quando alguém acende uma vela na frente de uma estátua? Quando alguém dedica uma oração a uma reza, a uma entidade, a uma estátua, alguma coisa assim, na verdade ele está oferecendo a demônios. É isso que está acontecendo. Ele está orando a demônios. O que acontece é que os demônios, eles querem se apropriar de qualquer tipo de adoração. Como a adoração ao único Deus, que é a que nós fazemos, ela é completamente focada, direcionada, e nosso Deus recebe, não sobra nada para Ele. Mas tem pessoas aí que, você sabe, né?
esse tipo de idolatria, ela é para Satanás e ele pega isso para ele sabe que é para ele. Só que a galera não sabe, eles estão ali no erro e precisam ser ensinados. É aquele texto que nós lemos, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Romanos capítulo 8. Encontraram aí Romanos 8? Vamos ler do versículo 28 até o 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33 agora. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? A gente cantou esse capítulo ontem na música Romanos 8, no louvor do culto. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o seguinte: não está escrito que nada nos separa de Deus. Antes que você ache que você leu isso, você não leu, não está escrito que nada nos separa de Deus. Você pode sim se separar de Deus. Você pode se desviar agora mesmo e se separar de Deus, porque os nossos pecados é que nos separam de Deus. O que está escrito é que nada pode nos separar do amor de Deus. Entendeu a diferença? Preciso explicar? Significa que Deus está o tempo todo em nossa direção com a intenção de nos salvar. Nada quebra isso, nada. Deus nunca vai amanhecer e dizer assim: hoje eu não quero saber de fulano de tal, porque ele pecou demais e eu estou zangadão com ele. Não, Deus nunca vai fazer isso. Nada nos separa do amor dele. Nada nos separa de o quanto ele nos ama, de o quanto ele nos quer salvar. Nada faz isso mudar no coração dele. Mas nós podemos nos separar dele. E mesmo assim ele vai continuar querendo, vai continuar nos amando, vai continuar querendo nos resgatar o tempo todo. Amém, irmãos? Não se deixe enganar. É por causa dessas faltas de interpretação é que as pessoas pensam assim: nada me separa do Senhor. Não, nada nos separa do amor dele para conosco. Nada me separa de Deus, eu posso fazer qualquer coisa, depois eu volto. Né? Eu já ouvi gente falar isso, sabia? Eu já ouvi gente dizer assim: não, eu estou desviado agora, mas olha, está escrito, eu sou predestinado. Para onde? Né? Para onde você é predestinado? Porque na verdade o cara que é predestinado e ele vai para o mundo lá e se dizia tal, na verdade ele não é predestinado, né? Porque o cara que é predestinado, ele é salvo de verdade. Ele está salvo, ele não se desvia, ele não pratica iniquidade, ele está preocupado, ele é caridoso, ele é amoroso, ele está ali na congregação, ele é batizado com o Espírito Santo, então ele é crente.
Inclusive é um tema que é interessante, que ainda agora eu falei com vocês, quando eu perguntei, crente pode ficar endemoniado? E aí, algumas pessoas disseram sim, outras disseram não, e eu expliquei que pode ficar, só que eu considero o seguinte, crente, hoje no nosso contexto, é qualquer pessoa que vem na igreja. Porque o cara vem para a igreja, o cara fuma, vem para a igreja e diz que é crente, e agora, meu irmão? Como é que fica isso aí? Eu vou dizer que ele não é? Eu não, ele é que diz que ele é. Eu vou usar o termo salvo. Salvo pode ficar endemoniado? Porque salvo tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não divide lugar com ninguém. O diabo divide, ele fica apertadinho dentro do corpo, né? Um monte, 6.000. A gente vai já ler um texto que fala disso aí. 6.000, eles ficam tudo agoniadinho lá dentro, né? Mas Espírito Santo, só ele, não cabe outro. Não entra ninguém, não tem como, é só ele e acabou. Ok? Então salvo não fique endemoniado. Mas crente falso que está só indo na igreja, né? Vai para a igreja, duvida de tudo, não congrega direito, não é crente de verdade. Isso aí não é crente, irmão. Qualquer doutrina de demônio o cara se desvia. Vamos para o próximo tema. Demônios conhecem e temem a Cristo. Na verdade, irmãos, demônios conhecem até a gente. Quer dizer, me conhecem, não sei se conhecem vocês. Nós vamos ler um texto que vai falar disso. Marcos capítulo 1. O diabo tem que conhecer vocês, irmão. E não sou eu que apresento não, tá? É você que se apresenta. Marcos capítulo 1. Já encontraram? Olha o que está escrito aí. A partir do versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum. Estão acompanhando? Sim? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina, algumas pessoas falaram, né? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos que eles obedeçam. Agora versículo 34. Pula lá para o 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ok? Agora versículo 39. Então foi para Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ok? Esses textos que a gente leu, esses dois textos que a gente leu, deixa claro que os demônios conhecem Jesus pelo nome, sabem quem ele é, qual é a posição espiritual dele, o que ele estava fazendo, sabe tudo. E aí Jesus, nós lemos aqui que não deixava que eles falassem. A gente leu isso onde? No versículo 34, não foi? Não lhes permitia que falassem, porque eles sabiam quem ele era. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus não queria que fosse conhecido naquele momento. Não era hora de vir a público para todo mundo aquilo que Jesus, quem era Jesus, o que ele vinha fazendo, tal. Não era hora de se fazer isso, né? Imagina um endemoniado gritando ali no meio de todo mundo e todo mundo sabendo, né, o que não ia acontecer, né? O escândalo que vinha depois. Agora, vamos ler outro texto aqui em Marcos capítulo 5. Em Marcos 5, a gente encontra aqui alguns aspectos muito importantes. A gente está no versículo 1, vamos para o versículo 5. Alguns aspectos muito importantes a respeito da possessão demoníaca.
A gente vai ler aqui sobre a cura do endemoniado de Gerasa, o Gerazeno. O livro de Marcos é o livro que mais fala de possessão demoníaca. Você lê, você vai ver que tem muitas possessões demoníacas, muita expulsão de demônios nesse texto. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 20, diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, é o mar da Galileia, um lago, né? A terra dos Gerazenos, que hoje se chama Gerash, na Jordânia. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Tá? Estão lendo aí, né? O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Você leu isso, né? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Ou outra versão diz, ninguém conseguia agarrá-lo, segurá-lo. Versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, esse texto é interessante, né, essa palavra. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. E estão lá até hoje, né, Sadé? Estão lá até hoje. Versículo 11, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Versículo 13, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Continue lendo. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. No final do versículo 20, para a gente concluir. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, naquela região, naquela cidade, né, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Nós lemos um texto completo a respeito da salvação e da libertação desse cara, né, desse endemoniado, que a gente viu que ele vivia no cemitério, dia e noite andava por aí e se feria com pedra, enfim, ele estava endemoniado. E o texto ele deixa duas coisas que são bem interessantes a respeito da possessão demoníaca. A primeira delas é que é possível que uma pessoa seja violada por vários espíritos imundos. Nesse texto ele disse que eles eram vários. E diz também que eles foram jogados sobre 2.000 porcos. Por causa desse texto, algumas pessoas acreditam que eram 2.000 demônios. Mas não eram 2.000 demônios, porque ele disse que era uma legião. Uma legião, o que é uma legião? É comparado a uma legião de um exército romano que era formado por 6.000 soldados. Então eram 6.000 demônios. Ah, pastor, mas 6.000 demônios entraram em 2.000 porcos. Gente, que matemática carnal é essa? Se ainda agora a gente viu 6.000 demônios dentro de uma pessoa, por que não pode ficar 3.000 em cada porco? 3 em cada porco? Não dá 6? 3 vezes 2.000, 6, né? Então vamos parar de questionar bobagem, tá? Vamos pensar de forma espiritual. Então, esses 6.000 demônios entraram nesses 2.000 porcos e os porcos se precipitaram. E o que o demônio fez, como eu já falei no início, por que ele entra
em uma pessoa, em um animal, só para causar prejuízo, só para causar algum dano. Nesse caso aqui, ele primeiro estava atormentando toda a cidade, porque esse endemoniado era muito conhecido. Fica claro nas escrituras que ele era um endemoniado famoso, e que toda a cidade foi ver, né, o que tinha acontecido e viu que o cara estava bonzinho. Disse, não, isso não pode ser, isso é estranho, né? Estava até acostumado, igual a mulher do saco lá no centro, né? De repente a mulher aparece boazinha. Já pensou? Vai ter gente que vai dizer, não, isso só pode ser alguma coisa do demônio. Ninguém costuma dar crédito, porque o mundo nos odeia. Ninguém costuma dar crédito para Jesus a respeito daquilo que ele fala. Quem ia gostar da conversão dessa mulher era a Ju, né? Que a mulher aqui bateu em Ju umas 10 vezes lá no centro lá, né? Mas, irmãos, esse fato interessante, porque a gente vai ler daqui a pouco em outro texto, que não é o único caso em que vários demônios estavam violando o corpo de uma pessoa. Por exemplo, Marcos 16:9, alguém abre aí. Marcos 16:9. Olha o que está escrito aí. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, nesse caso dela, ela estava menos endemoniada, né? Estava só com 7. Menos demoniada. Né? Comparada com o Gerazeno, de Gerache, né? Se comparar com esse cara, estava menos endemoniada mesmo, né? Bom, mas aqui são 2 casos onde as escrituras mostram pessoas com vários demônios, mais do que um demônio. Ontem a gente assistiu um trecho de um show de uma cantora que mudou até de nome agora, cantando um disco chamado Tecnomacumba, possuída por demônios. Eu conheço uma pessoa que trabalhou nesse CD. E essa pessoa, ela disse para mim que antes do show eles tinham que comer um bolo que era consagrado a demônios. E a gente não compra o lanche da igreja, né? Lanche santo, irmão, que vai ajudar o casme, né? Que as irmãs prepararam com maior amor aí e tal, e os caras comem bolo lá do diabo lá para tocar. E você viu lá que ela estava cantando as coisas e endemoniada. Você viu isso, foi ontem, né? É que eu tô desde de manhã pregando, eu tô meio zonzo já. Ontem nós vimos a mulher endemoniada, fazendo sinais, um monte de coisas lá, falando incorporada e falando em nome dos demônios, né? Nós vimos também outro show de uma outra cantora, onde ela estava dizendo lá durante a ministração demoníaca dela, dizendo que cada um tem um demônio e você pode manifestar seu demônio. Quando ela falou isso, você viu o que aconteceu, né? Ela falou, cara, vocês podem manifestar seu demônio, e começou um pau de louco lá no meio do show, uma briga doida que foi preciso a polícia aparecer. E tem gente que diz que demônio existe, né? Existe, gente. Outra coisa interessante nesse texto que a gente leu agora, sobre a possessão desse garoto, é que diz que ele estava ali e já haviam sido colocadas várias correntes. Vocês lembram disso que nós lemos? Já tinham colocado várias correntes nele e ele tinha quebrado as correntes. Já tinham tentado agarrar, só que ninguém conseguia segurá-lo. O que mais que fala sobre isso? Fala de que uma pessoa possessa, o demônio dá a essa pessoa poderes que são extra-humanos, poderes que não são normais, não são naturais. Ok? Então, por causa disso, esse cara conseguia quebrar correntes com as mãos, o pessoal acorrentava e eles conseguiam quebrar essas correntes. Por quê? Porque estava endemoniado. Eu estava uma vez num culto não, estava numa reunião de oração, e aí uma pessoa que estava na oração com a gente ficou endemoniada, e ela começou a correr no terraço onde a gente estava lá. E nesse terraço tinha uma mureta de mais ou menos, deixa eu ver aqui a altura dessa mesa aqui, um pouco mais, da altura desse palco aqui, ó, da altura do palco, que é da altura do meu joelho. E essa mureta, ela cercava circundava todo o terraço.
E aí a mulher ficou endemoniada e começou a correr, e ela correu, e o demônio não acertou a porta. E tinha uma porta para passar pela mureta, né? E aí a mulher deu com o joelho nessa mureta. Ela vinha correndo de frente, deu com o joelho, capotou e caiu de costas. Eu disse, quebrou as duas pernas. Irmão, aí a gente correu, pulou a mureta e começou a expulsar demônio. E aí nessa hora é uma festa, um monte de crente orando, né? O demônio tem que sair em fila, de mão dada. Na verdade o demônio pede, quem vai me expulsar fica em fila, né? Cada um expulsa um demônio. Irmãos, aí depois de expulsar o demônio, vamos agora levar a mulher para o hospital. Quebrou a perna, não tinha acontecido nada com a perna dela. Porque na verdade ela estava possessa. E não aconteceu nada com a perna dela. Agora também a gente não pode generalizar e dizer que toda vez que um cara é endemoniado ele vira o Hulk. Não, tem nada a ver. Nada a ver. São casos e casos. A gente tem um exemplo aqui citado nas Escrituras, que não é o mesmo exemplo que a gente acabou de ler em Marcos, no capítulo 16, versículo 9, que fala de que Maria Madalena tinha 7 demônios. Não fala que Maria Madalena tinha superpoderes ou estava com poderes extra, não sei o que, por causa disso aí. Não é o que está dizendo isso, tá? Amém? Vamos seguir mais um pouco para frente. Uma coisa que é bonita da libertação que Jesus faz é que Jesus não usa correntes, Jesus não dá sequer um comando, Jesus não, sabe, ele não tem briga com ele. O cara chega para ele e já se prostra, o demônio já sabe o que vai acontecer e diz para ele que tu veio fazer conosco, vem nos atormentar. E aí Jesus expulsa, algumas vezes ele não deixa nem o cara falar, nesse caso aqui ele até falou, mas em outros casos não deixa nem o demônio falar. Enfim, mas uma coisa bonita da expulsão, a gente chama isso de exorcismo, né? Das expulsões de demônios que Jesus faz, é essa moral que ele não dá para Satanás. É muito equilibrado, sabe o que fazer, tudo tem um propósito, não tem, sabe, não tem festa, não tem show. É uma expulsão de um demônio, é para libertar uma pessoa, e essa é a coisa mais bonita a ser feita. Ele não precisa usar algema, ele não precisa fazer muita coisa, ele simplesmente expulsa o demônio e faz o que deve ser feito. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 19, para a gente encerrar esse assunto. Tiago 2,19 diz, crês tu que Deus é um só? A resposta é, fazes bem, até os demônios creem e... Amém? Até os demônios creem e temem, ok? Então, isso deixa claro de que realmente os demônios conhecem Jesus e têm medo dele, temem a presença dele. O próximo assunto é sobre autoridade. Jesus delegou autoridade aos discípulos. Veja bem, essa autoridade que foi delegada por Jesus aos discípulos, ela tem 2 estágios, tá? O primeiro estágio dessa autoridade que foi delegada aos discípulos é quando Jesus estava presente com seu ministério em carne, com seu ministério na terra. Esse é o primeiro estágio, ok? O segundo estágio é depois da ressurreição dele. Tem 2 características diferentes. Vamos ler Marcos capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ler a respeito desse primeiro estágio, Marcos 6. Diz assim, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Você também vai encontrar isso em Lucas 10, Jesus enviando os discípulos, 70 discípulos de 2 em 2, para expulsar demônios, curar pessoas, enfim. Essa autoridade que Jesus deu, ela não foi uma autoridade geral, genérica. Ela foi uma autoridade focada em algumas pessoas. Está entendendo? Ok? Essa autoridade foi dada antes da morte e da ressurreição de Jesus. Ele deu para algumas pessoas, então ele chamou os apóstolos, ele deu essa autoridade para eles, e eles tinham essa autoridade enquanto Jesus estava na terra.
Ele chamou os 70, então a gente tem agora 82 pessoas. Se na tua versão diz 72, a gente tem 84 pessoas. Então ele chama mais 70 pessoas, dá essa autoridade. De repente os 12 estavam no meio do grupo dos 70. Ele manda esses 70 de 2 em 2, e esses 70 passam a expulsar demônios, curar enfermos, enfim, fazer todo tipo de atrocidade contra o inferno. E aí esses irmãos vão e fazem tudo isso, e essa autoridade estava vinculada a eles somente. Você não vai encontrar nenhum lugar nas Escrituras onde alguém tocou em Jesus, ficou curado, foi lá e curou outra pessoa. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar também que um endemoniado foi liberto, passou a crer em Jesus e em seguida ele foi lá e expulsou um demônio de outra pessoa. Você não vai encontrar isso. Essa autoridade que é cedida por Cristo, enquanto ele está com o ministério terreno, essa autoridade ela é fechada. Ele só dá para quem ele quer pelo nome, ok? Ele dá para algumas pessoas. Só que você encontra, por exemplo, anote a referência, Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o final do versículo, até o final do capítulo 28, você vai encontrar que Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. E aí Jesus dá toda a ordem que ele precisa que os discípulos tenham. E a gente vai ler agora em Atos capítulo 8, um exemplo disso. Essa é a segunda fase. É o segundo estágio da autoridade que foi delegada. Esse segundo estágio já é depois da ressurreição. Ok? Já é depois da ressurreição. Diz assim, Atos 8, versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos do mundo saíam de muitos, dando gritos, e muitos, paralíticos e mancos foram curados. O que é isso aqui agora? Isso aqui é um novo estágio. Nesse novo estágio, que é depois da ressurreição de Jesus, ele dá autoridade para todos os crentes. Amém? Todos vocês agora têm essa autoridade de poder expulsar expulsar um demônio em nome de Jesus, e esse demônio tem que obedecer. Se você disser em nome de Jesus, saia, e ele não sair, dá um beliscão, que não é demônio não. A pessoa vai gritar, só saio com fulano de tal. Já teve um endemoniado gay que, falei, né? Teve um endemoniado que tinha um pastor bonitão que tinha vindo de São Paulo, estava cantando num evento e tal. E aí o cara lá estava doido para ver esse cantor, ficar perto dele, cheirar ele, sei lá, alguma coisa assim. E aí resolveu ficar endemoniado, a única solução, né? Aí fica endemoniado, o que ele pensou? Vou ficar endemoniado, vou me levar para a sala VIP. Porque ninguém vai querer que o demônio faça um show no meio do culto, né? Aí foi dito e feito, que é um endemoniado, tentaram expulsar em nome de Jesus, não saiu, tal, leva para a sala VIP. Aí o demoniado foi lá para a sala VIP, e aí o cantor estava lá, comendo salgadinho lá no canto da sala, não sei o quê. Aí foi lá, o pastor orou, não conseguiu expulsar. Aí foi um bispo, orou, não conseguiu expulsar. Aí foi um apóstolo, não expulsou, né? Aí lembraram daquele texto de Jesus, saca o jejum e oração. Aí foi lá um libertador daquele que leu a Bíblia. Expulsou em nome de Jesus e o bicho não saiu. Aí ele começou a questionar e citou as escrituras, disse: que tu não quer sair? Tá com palhaçada, não sei o quê. Aí foi lá no ouvido aí o endemoniado gritou assim: só saio com o pastor fulano de tal, que era o bonitão que estava comendo coxinha. Aí o pastor foi lá no ouvido dele, deu um beliscão na coxa dele e disse assim: se tu não parar com tua palhaçada agora, eu vou mandar todo mundo aqui te quebrar. Aí ele... Pum! Ô remédio, né? Um beliscão santo. Incomodar o cara que está comendo salgadinho, rapaz. Atos capítulo 16. Atos 16, diz assim, versículo 16 em frente. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro.
Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. É mentira ou é verdade? Quem estava falando? O demônio, né? Então esse negócio, o diabo só fala mentira. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Aí em seguida diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou bolado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E aí ele causou um prejuízo, porque era uma escrava que dava dinheiro para o chefe, né? E aí a mulher ficou liberta daquele espírito maligno que fazia adivinhações, né? E a gente deve considerar essas adivinhações, essas predições do futuro, exatamente como eu falei para vocês nas aulas passadas, como que um demônio consegue fazer uma predição de futuro. Como é que é isso? Aí eu já ensinei para vocês que ele conduz as pessoas para dentro daquilo que ele estava ensinando, né? Porque ele não tem conhecimento do futuro, só o Senhor tem. Bom, tem uma coisa importante que a gente precisa extrair desse versículo, que é com relação ao discernimento espiritual de Paulo. Irmãos, discernimento espiritual é peça fundamental na expulsão de um demônio, na libertação de uma pessoa possessa. O que faltou para o jovem que estava demoniado de agora, que eu citei, foi discernimento espiritual. E aí um cara teve discernimento espiritual. O que estava faltando era discernimento espiritual. A mulher está falando aquilo lá, tal, é verdade, ok. Bom, mas tem alguma coisa estranha acontecendo no nosso coração. Será que a mulher não está tentando seduzir a gente através dessa verdade? Será que ele não estava tentando fazer com que eles se sentissem famosos? Será que não estava tentando fazer com que se sentissem orgulhosos? E aí Paulo tem imediatamente discernimento espiritual e percebe que era um espírito imundo que estava mandando aquela mulher elogiá-los. Tem um pastor famoso que já morreu aqui de São Luís, pastor da maior igreja da cidade. Esse pastor, uma vez ele terminou uma pregação. Quando ele desceu da pregação, uma pessoa foi até onde ele e disse assim: pastor, essa sua pregação de hoje foi fantástica. Aí ele olhou para a pessoa e disse assim: obrigado. Satanás acabou de me dizer a mesma coisa. Irmão, como é que fica a cara de uma pessoa que ouve uma coisa dessa, né? Discernimento espiritual, né? Para que você vai elogiar uma pregação de alguém, né? Poxa, que palavrão, né? Que palavra grande é essa, né? Que palavra abençoada, que pregação foi essa aí? Por que tu vai elogiar uma pregação de alguém? Significa só uma coisa: você não aprendeu nada com ela. Você estava preocupado com tudo, hermenêutica, como falar, como ensinar, os versículos, panorama, não sei o que, tudo. Menos, só focado na exegese, mas não estava focado no que a palavra poderia fazer com a sua vida. Eu gosto quando uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, essa palavra acabou comigo. A gente, lá no prédio da cidade operária, estava pregando, o culto acabou, o cara foi embora, disse: não volto nunca mais nessa igreja. Por quê? Porque toda vez que eu ouço uma pregação aqui, eu volto pior. Eu disse: pronto, atingi o alvo, é isso mesmo. É isso mesmo, gente, a pregação tem que fazer isso. Tem que acabar com a vida do pecador. Tem que fazer ele se sentir ruim. Tem que voltar para casa cabisbaixo mesmo, sabe? As pregações que são as melhores pregações são aquelas que acabam com a nossa autoestima, acabam com o nosso orgulho, nos faz nos sentir no lugar onde nós estamos, né? No lugar que nós merecemos. Agora, se você gosta de autoajuda, compre um livro. É mais barato do que ficar vindo para a igreja para poder gastar gasolina, né? Toda semana R$30, um livro é 30. Compra um livro de autoajuda e está resolvido o teu problema, né? Esse é um bom conselho, né? Esse é um bom conselho. Atos capítulo 19. Olha o que acontece quando vai um varão de peito aberto para cima de um demônio. Sabe, aquela pessoa que vai cheio de orgulho de ser crente. Rapaz, eu vou expulsar esse demônio aí, e não fica demônio nenhum quando eu prego, rapaz. Olha aí, Atos 19.
Sabe, o expulsadorzão da estrela, né? Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Serva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Oh, vergonha! Continua, diz assim: então o endemoniado saltou, sobre eles, dominou-os, espancou com tanta violência que eles fugiram nus e feridos. Égua doido. Irmão, o nome de Jesus não é mágica. Você lê no começo do versículo que diz que eles saíam expulsando demônio, né? E até tentaram invocar o nome de Jesus. Irmão, o nome de Jesus não é mágica. Não é um truque, não é uma fórmula que um bêbado pode dizer: em nome de Jesus sai, o demônio sai porque foi o nome de Jesus. Satanás, lê aqui, ó. Sangue de Jesus tem poder, né? Está escrito na camisa do cara. Satanás, lê aqui, ó. Não, irmãos. Só funciona com crente. Tem que ser crente para ter autoridade, porque a gente está falando de autoridade. Isso foi delegado aos salvos. Tem que ser salvo para expulsar demônio. Não é sal grosso e nem procurar a mágica do nome de Jesus. Nada disso expulsa. Nada disso expulsa demônios. Para a gente concluir, vamos falar sobre os demônios nos eventos escatológicos, os demônios no futuro, o que vai acontecer com eles e tal. A Bíblia dá uma dica de que a Bíblia nos dá uma dica de que existe um grupo de demônios que parece que estão reservados para um momento X na história. Tem Apocalipse 9, versículo 1. Abre lá em Apocalipse 9, irmão. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta. Abriram aí, encontraram? Versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e a terra, o sol e o ar. Verso 3. Então da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na cabeça havia como uma coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Versículo 8, tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Versículo 10 agora. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. A gente já leu ainda agora. Agora vamos para o versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente
4 ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Ok? Você leu isso aí comigo? Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000, vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Ok? Então esse texto ele está falando para nós que está sugerindo para a gente que tem um grupo de demônios que vai ser solto durante o período da grande tribulação. E 5 meses, em 5 meses de tribulação, essas pessoas elas vão passar como se estivessem recebendo ferrada de escorpião. Alguém aqui já foi ferrado por escorpião? Eu nunca fui, irmão, mas eu sei que o bicho é sinistro. Até mata. Dá febre, dói demais, só que vão ser 5 meses direto. Quer ficar? Bora subir, né, irmão? Arrebatamento é a melhor solução. Ok, mas vai ter gente que vai ficar. E esse quadro que nós acabamos de ler aqui, ele é um quadro que está reservado para esse momento e tem data certa, ok? Atos capítulo 13, versículo 4. Vamos ler do 4 ao 12. A gente já leu esse texto agora, não foi? Chegando Salamina, proclamaram, tal. Já lemos ele, irmão, já lemos. Que fala de Bargés, Zé Limas. Eu só citei para vocês, não foi? A gente leu outro texto, né? Anote essa referência. Atos capítulo 13, versículo 4. Fala a respeito de quem é o diabo, o que o diabo pode fazer, como uma pessoa em que estágio alguém pode ser chamado de filho do diabo. Diz, você está cheio de todo tipo de engano e tal. Ok? Com relação ao julgamento dos anjos caídos, vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Vamos ler até o versículo 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. A gente conhece isso muito bem, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto está falando a respeito de um julgamento, ou seja, aquela coisa que é chamada trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não existe mais nenhuma instância superior que possa defender um julgamento que já foi declarado, já foi proclamado. O que significa isso? Que Deus já deu o julgamento, Jesus já julgou, a autoridade já foi tirada dos demônios, eles já foram envergonhados, só que não é o dia da prisão deles ainda, não chegou. O que isso deu para nós? Isso nos deu como crentes autoridade devolvida. É por isso que quando a gente estava falando de autoridade agora, eu disse que todo crente salvo pode orar em nome de Jesus e o espírito imundo tem que sair da pessoa, porque você orou em nome de Jesus e você é um crente salvo, você tem o Espírito Santo. Ele tem que sair. Ok? Então, esse texto que nós lemos, ele fala a respeito de um julgamento, de algo que foi feito, mas que nem todo mundo sabe usar a seu favor. Nem todo crente sabe usar a autoridade que tem. Nem todo crente sabe. Tem crente que tem medo de falar o nome
de Satanás, sabia? Não, é coisa ruim, o capiroto. Tem medo de falar porque não conhece a autoridade que foi dada para ele. Na verdade, desconhece a autoridade de Jesus, porque a autoridade é de Jesus e foi concedida a nós. O que a gente precisa fazer, irmãos, é como, agora eu me lembrei de uma ministração do pastor André Valadão. Ele disse que a gente precisa fazer é informar Satanás o lugar dele, né? O futuro dele. Ele precisa se lembrar através de nossa boca, quando ele estiver tentando nos enganar. Está tentando te enganar, está falando uma mentira, está tentando te derrubar. Então tu diz para ele qual é o futuro dele. Entendeu? Fala para ele, diz para ele quem ele é, confronta ele com a verdade, diz quem você é em Cristo Jesus. Foi isso que nós fizemos na sexta-feira, quando nós abrimos esse ciclo de seminários. Lembra que eu falei sobre a autoridade de Jesus no dia do Shabat que a gente fez? Eu falei da autoridade de Jesus exatamente por isso. Porque o diabo, naquele dia ele precisava ser lembrado de quem nós somos em Cristo, e por isso nós colocamos ele no lugar dele nesse dia. E vocês têm ouvido alguma festa aqui ao redor? A gente não orou por isso na sexta? Irmãos, aqui dia de semana tem festa de carnaval, dia de semana. Hoje é segunda-feira, que diz segunda-feira de carnaval, né? Eu estou ouvindo só longe, o cara prepara o som, não sei o quê. Longe, você está ouvindo? Bem longe, eu estou ouvindo. Bem longe. Olha lá, longe da gente. Quem que fez isso? Foi Jesus que fez isso. Isso é um milagre, irmãos. Tem 3 campos de futebol aqui, ó. 3, ainda não ouvi um palavrão esses dias de carnaval. É uma data que está todo mundo de férias, né? Desde sexta-feira. Por que não vieram beber? Porque a gente botou o diabo no lugar dele. A gente declarou a nossa autoridade, a autoridade que foi otorgada para nós. A gente declarou qual foi o julgamento que foi lançado contra ele e a gente delimitou o território. Isso aqui é nosso, irmãos. Amém? 1 Coríntios capítulo 6. Era para a gente não estar ouvindo nada aqui, irmãos. Era para ter festa mesmo, som alto, funk, todo tipo de loucura aqui atrás no campo de futebol, porque o pessoal daqui é pesado, né? Era para a gente não estar ouvindo nada agora. Era para a gente estar falando, gritando, era para ter maior dificuldade, não está tendo nada disso. É Jesus que fez esse milagre. 1 Coríntios 6, versículo 2, diz assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Isso aqui está falando a respeito do julgamento dos anjos, e muitas vezes nós usamos isso aqui, dizendo que a gente vai julgar o anjo que não fez tal coisa. Por exemplo, naquele dia que meu carro capotou, né? Eu vou julgar o anjo que não fez nada pelo meu carro ter capotado, né? É possível, com certeza, mas é muito mais provável que esse julgamento aqui seja contra esses anjos. Os anjos do diabo. Nós vamos julgá-los. Nós vamos dar a eles a sentença que já foi declarada, que nós conhecemos e está na Bíblia. Talvez você vá se assustar quando o que Deus citar vai estar na Bíblia. E aí você vai pensar, poxa, eu andei tanto atrás de profeta para me falar coisa nova e estava tudo na Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 20. Esse texto é fantástico para essa ocasião que a gente está, para esse contexto que a gente está falando. Romanos 16 e verso 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Não é lindo isso? Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Alguém tem uma criança aí? Sabe quando você pega uma criança e você está ensinando a criança a andar? E aí você está carregando ela pelo braço, né? Colocando o pezinho num lugar, o pezinho no outro. Eu acho que é assim que Deus vai fazer com a gente naquele dia. Aí botar Satanás, vai te pegar pelo sovaco assim e vai botar pá, em cima da cabeça do diabo. Deus é papai, amém? Tem mais um texto em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, a nota referência. A gente não vai ler.
Apocalipse 20, verso 1 ao 3, a respeito da chave. Eu vou ler para vocês, tá? Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, olha que interessante, e uma grande corrente. Uau! É nesse dia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso aqui está falando a respeito do julgamento final após o milênio, quando Jesus vai reinar pessoalmente na terra. Ele vai reinar sem ação nenhuma de Satanás. Ele vai estar acorrentado, imagina o tamanho da corrente. Ele vai estar preso, acorrentado, selado e trancafiado com a chave do abismo. Já era. 1000 anos de paz total, só para a gente provar como vai ser a eternidade depois desse período. Como vai ser a eternidade. Como que vai ser no céu o resto da nossa eternidade. Amém, irmãos? E para finalizar, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Apocalipse 20. Esse texto fala de julgamento, do julgamento. Diz assim, eu vou dar alguns pulos, tá, no meio dos versículos. Diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Os mortos foram julgados de acordo com o que eles tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Esse julgamento aqui, irmãos, quando fala de grandes e pequenos, a gente pode dizer que os grandes são os anjos caídos e os pequenos são os homens. Esse aqui é o dia do julgamento, onde os mortos serão julgados e esses anjos caídos serão julgados e os homens também serão julgados. Todos os homens que já morreram e aqueles que estiverem vivos no dia até o dia desse julgamento serão julgados nesse dia. Por que a gente pode dizer isso? Vamos ler Salmo capítulo 8, versículo 4. Salmo 8, versículo 4, com isso a gente termina. A gente vai ler 2 versículos, versículo 4 e versículo 5. Já encontrou, amém? Diz assim: o que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste por um pouco menor do que os anjos. Ok? Então lê Apocalipse quando diz os mortos, os grandes e os pequenos. Então você pode dizer que são os demônios, os anjos caídos e os pequenos, que conforme Salmo capítulo 8, versículo 5, nós somos feitos por um pouco menor do que os anjos. Nós somos os pequenos de que a Bíblia está falando nesse momento. Então nesse dia haverá esse julgamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar, daqui a pouco vai ter mais um intervalo agora e nós vamos para mais uma